Saudações rubro-negras flageniais, invicto em casa e quase sem sofrer gols. Como o Peñarol recebe o Flamengo? Escalação do Flamengo: Léo Ortiz é a novidade no lugar de Pulgar contra o Peñarol. Flamengo mordido e Peñarol em clima de oba-oba. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Créditos UOL por Luísa Sá. O Flamengo precisará de um bom momento, virar essa fase e superar em todos os sentidos para buscar a classificação na Libertadores. Além do cenário desfavorável, depois da derrota em casa, os números e a força do Peñarol em casa também vão contra. Os uruguaios não perderam nenhum jogo oficial no estádio Campeão del Ciclo em 2024. A única derrota em casa foi um amistoso contra o São Lourenço. O placar daria vaga ao Flamengo se repetisse, né? Em julho, os uruguaios perderam por 2-0 em Montevidéu. São 15 vitórias e 4 empates em 19 partidas oficiais. Este será o 5º jogo do Peñarol como mandante na Libertadores e a equipe tem 100% de aproveitamento. Além de tudo, os uronegros praticamente não sofrem gols, né? Foram 5 sofridos em 19 partidas e nunca mais né, de um gol por jogo. Por outro lado, na atual edição da Libertadores, o Flamengo ainda não venceu fora de casa, considerando fase de grupos e oitava de final. O Mengão disputou 4 partidas como visitante. Dentro dessas, são 3 derrotas e um empate. Além disso, o Fla sofreu 5 gols e marcou apenas 2. O estádio promete estar completamente lotado. Todos os ingressos da torcida do Peñarol foram vendidos e os torcedores compraram, inclusive no setor destinado ao Flamengo. E isso, galera, vai dar problema. Vai dar confusão lá. O clube se posicionou avisando que vai barrar qualquer um com documento uruguaio. Há um temor grande de confusões. E eu acredito que vai acontecer se nada for feito. Nos jogos que fez na temporada, o Flamengo conseguiu fazer o placar que precisa para se classificar 18 vezes. Em 15 oportunidades, o rubro-negro marcou o suficiente para ir aos pênaltis. 22 desses resultados aconteceram com o Fla como mandante. 2 jogos em que foi visitante, 4 foram durante o Carioca, quando a equipe tinha a maioria ou torcida igual, e 7 no restante da temporada. Vou abrir um parênteses aqui, galera. Peñarol vive um momento de confiança. Além da vitória do jogo de ida, o time uruguaio vem de uma grande partida goleando por 5-0 sobre o Cerro no campeonato local. E está invicto jogando em casa na Libertadores. A gente já vem falando sobre isso. O clima de oba-oba, essa é a questão, pode estar presente entre os torcedores e os jogadores também, tá, galera? Esse clima de oba-oba já vem, tá, do Maracanã, quando eles venceram a gente no jogo de ida, né? E os torcedores que esgotaram os ingressos para o jogo e estão confiantes na classificação, tá? Para o Flamengo vencer o Peñarol e avançar às semifinais da Libertadores 2024, galera, o time precisará superar vários desafios táticos e psicológicos. Marcar pelo menos 2 gols, como perdeu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar diretamente. Se vencer por apenas 1 gol, a disputa irá para os pênaltis, tá? Manter uma defesa sólida, pessoal.
Assim, a gente está pensando muito só no ataque. Não, vamos liberar todo mundo. Não, o que a gente fez de errado foi isso no Maracanã. Soltar todo mundo, entendeu? E deixar a defesa desprotegida. Isso foi o problema. Isso foi o problema maior. A gente vai falar do Léo Ortiz um pouquinho mais pra frente, mas talvez seja essa a importância do Léo Ortiz para dar uma saída de bola melhor e proteger um pouco mais a zaga, tá? Essa mudança que o Tite provavelmente vai fazer tirando o Pulgar, tá? Vamos seguindo aqui, tá? Com 13 gols, né, marcados e apenas um sofrido em casa, né? O Peñarol, né? Nessa Libertadores, tá? Seguimos aqui. O destaque do time nos últimos jogos, zagueiro volta a ter oportunidade entre os titulares na função de volante. A gente está falando aqui de Léo Ortiz, né? Créditos por Fred Gomes e Letícia Marques. Terminado o treinamento desta quarta-feira, Tite definiu que o Flamengo terá uma mudança em relação ao time que perdeu por 1-0 para o Peñarol na semana passada, no Maracanã. Sai Pulgar, entra Léo Ortiz. O rubro-negro enfrenta os carboneiros, como é falado, como é dito, né? Como é chamado o Peñarol. Carboneiros, nesta quinta-feira, às 19 horas de Brasília, no estádio Campeão del Ciclo. Dito hoje, tá, galera? Hoje, às 19 horas, tá? E a confiança e a determinação dos torcedores, hoje, ela tem que ser inabalada. Ela tem que ser com toda a força e com toda a paixão do mundo. E nós, se tudo correr bem, se a equipe tiver com intensidade alta, provavelmente nós sairemos com uma vitória além de 2 gols, sem precisar até ir para os pênaltis, tá? No período em que deixou 12 jogadores no Rio de Janeiro, Tite já vinha trabalhando a mudança. No treino de terça, no Ninho do Urubu, o treinador já havia colocado Ortiz entre os titulares. Por isso, galera, que ele não foi para o jogo contra o Grêmio, tá? Dos jogadores que jogaram contra o Peñarol no Maracanã, no jogo de ida, tinham os 12 atletas, né? Os 11 titulares mais Léo Ortiz, que virou, né? Ou que, na possibilidade, vai entrar agora como titular nessa segunda partida, né? Então, por isso que o Tite deixou os 11, mais o Léo Ortiz e o Gabigol, que ficou, mas por motivos físicos, né? O provável Flamengo que enfrentará o Peñarol é o seguinte: Rossi, Varela, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Plata e Bruno Henrique, tá? Essa é a provável escalação. Existe uma boa possibilidade de mudança tática, lógico que a gente vai ter que fazer uma mudança tática, não vai poder jogar da mesma maneira, né? Principalmente tentando forçar jogadas, porque o Peñarol se defende muito bem. Em relação a nomes, porém, a única diferença para o time que perdeu no Rio é a saída do chileno para a entrada de Ortiz. Tá? Vou abrir um parênteses aqui, galera. Não teve cabimento no jogo do Maracanã contra o Peñarol o Léo Ortiz não ter entrado como titular no lugar do Pulgar, que não vem em um bom momento há algum tempo já no Flamengo, né? E cometeu um erro significativo ao errar um passe na frente da área que gerou o gol do adversário, né? Naquele contra-ataque. Essa falha foi um dos momentos críticos da partida e evidenciou a fragilidade da defesa rubro-negra, tá? E Léo Ortiz vinha jogando como volante, como titular, estava com mais ritmo de jogo e o Tite, em vez de ouvir o campo, né, que ele fala, tem que ouvir o campo, ouviu o seu pragmatismo e não o colocou como titular, preferindo um jogador que claramente
tá? Claramente está em uma fase ruim, que é o Pulgar. Desta vez, Tite teve que corrigir o seu erro, colocando quem vem melhor para jogar, no caso, o Léo Ortiz, tá? Seguimos aqui, galera. Vamos... eu acho que acabou mesmo. Acabou. É isso aí, tá? Acredito, tá, galera? Vou só fazer as minhas considerações finais aqui, que o verdadeiro torcedor, ele vai torcer como nunca, tá? Vamos esquecer Tite, galera. Assim, eu sou das antigas, então vamos esquecer Tite, vamos esquecer quando a camisa entrar em campo, independente de quem esteja, tá? E outra coisa, né? Independente de quem esteja, a gente tem que torcer, a gente tem que abraçar o time, a gente tem que sempre fazer uma corrente positiva para que tudo dê certo e que o Flamengo sempre saia vencedor, tá? Parece que a gente está torcendo para jogadores, a gente está torcendo para treinador, tanto contra quanto a favor. Então isso não é o Flamengo. Flamengo, torcedores, eles são diferenciados do Flamengo por isso. Porque quando o time entra em campo, independe de quem está em campo. Se o jogador é melhor ou se o jogador é pior. A torcida tem que apoiar, a torcida tem que ir junto, tá? E é isso que eu acredito no Flamengo, como torcedor do Flamengo, né? E olha, aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui, galera. É isso aqui. Pensar como esse cara sempre pensou no Flamengo. Sempre deu tudo pelo Flamengo. Esses jogadores, eles têm que pensar como esse cara aqui, ó. Zico. Tem que pensar como esse cara que fez sempre tudo pelo Flamengo. Botou o Flamengo na frente de várias questões, até da vida pessoal. Porque ele deixou, muitas das vezes, os filhos, né? Enquanto pequenos, com a mãe, enquanto ele ficava treinando falta até a noite. Tá? Então vamos pensar como ele. Vamos fazer tudo o que a gente pode fazer. E num momento, como tem muita gente que não conseguiu ir para Montevidéu, pensamento positivo, energia boa. Vamos parar com essa nhaca de jogar toalha o tempo inteiro, de pensar que o time do... Eu já falei isso aqui no canal, vou falar de novo. O time do Peñarol não é um time... É um time bem treinado, é um time que se defende muito bem, mas o Flamengo é anos-luz melhor que o time do Uruguai, né? Do Peñarol. Então não sei por que acreditar diferente da nossa classificação, que vai vir hoje. Ela vai vir hoje. Eu tenho convicção disso, certo? Agora sim, né? Vamos ficando por aqui, tá? Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Saudações rubro-negras, galera! Que Deus ilumine os passos de todos nós! E até mais!